Ô, gente boa, tudo beleza? Espero que esteja tudo bem contigo. Hoje é a nossa aula 3 e eu não vou aparecer aí na tela, não vou ligar a câmera, mas eu espero que você tenha passado pelas primeiras aulas, ou seja, introdução e aula 2, ou aula 1 e aula 2, porque hoje trabalharemos o seguinte tema: como identificar o sujeito. Ok? Esse material já está disponível. Ele está disponível aqui, ó, no Passeio Direto. É esse material aqui, ó, como identificar um sujeito. Período simples. Agora eu vou apertar mais um pouco. Eu vou pegar o link aqui da morfologia, sintaxe e semântica e vou misturar com semântica, sintaxe e morfologia. Ou seja, eu vou misturar tudo, tá? Vai dar certo. Esse aqui é meu Insta e esse aqui é o canal. Por favor, inscreva-se no canal. Por favor, siga-me no Insta e vamos direto ao assunto. Como identificar o sujeito? Vamos lá. Há vários professores do YouTube afora, há vários professores de várias e centenas de dezenas de apostilas que têm métodos para explicar um sujeito. Tem métodos para identificar um sujeito, que tem métodos para achar um sujeito. Eu vou te passar o meu método. Se funcionar para você, ótimo. Se não funcionar, você tem total liberdade para seguir outro professor. Você tem que ver aquele que mais se adequa à sua necessidade. Aquele professor que fala a sua língua. Olha só, quando eu trabalho com sujeito, eu estarei trabalhando com sintaxe ou análise sintática. Eu vou deixar esse esqueminha abaixo daquele material lá, tá? Aquele material é para falar sobre todos os tipos de sujeitos. Aqui eu vou te ensinar a achar o sujeito e vamos treinar. Quando eu trabalho análise sintática, eu encontro o termo sujeito. Quando eu falo que eu tenho uma oração, eu falo que eu tenho um período formado por um ou mais verbos. Se eu tenho uma oração com o período simples, eu tenho apenas um verbo. Recordando, quando eu tenho uma oração com período composto, eu tenho dois ou mais verbos. Tem mais algum detalhe que pode ser falado? Tem, mas nós vamos devagar. Observe que eu vou pegar aqui agora e vou colocar uma oração na tela. A menina é bonita. É diferente de a menina bonita. No segundo caso, eu tenho uma frase, porque aqui eu não tenho verbo, correto? Aqui em cima eu tenho uma oração, vírgula, com período simples, vírgula, formada por um verbo. Pronto. Agora que vem a grande jogada. Eu tenho duas perguntas que eu faço para o verbo para encontrar o sujeito. Quando eu falo que existe a palavra menina, observe, a palavra menina, se eu olhar para o ponto da morfologia, menina é um substantivo. Se eu olhar para o ponto da morfologia, a palavra é, que está escrito ali em cima, é um verbo. Se eu olhar para o ponto da morfologia, a palavra bonita é um adjetivo. Então, esse pedaço aqui trata-se da morfologia. Está me compreendendo até agora? Olha, aqui eu trabalhei com morfologia. Agora eu vou juntar. Olha como é que ficou simples. Mas, nesse caso, eu estou trabalhando com sintática. Eu vou pegar a palavra dentro da oração. E como eu vou encontrar o sujeito? A regra é bem simples e eu sempre obedeço a ela.
Observe, eu vou pegar o trecho quem é que mais verbo quando eu estiver trabalhando com pessoa e que é que mais verbo quando eu não estiver trabalhando com pessoa. Então, quem é que é pessoal. Quando eu trabalho que é impessoal. Vamos testar? Eu vou pegar isso aqui em cima, vou tirar aquela cópia básica para não ter que digitar de novo e vou colocar aqui abaixo. A menina é bonita. Eu vou pegar a palavrinha é e vou utilizar com o quem, porque no caso eu tenho o substantivo menina que se refere a uma pessoa. A pergunta, portanto, será: quem é que, repete o verbo, quem é que é bonita? Então, o que eu fiz? Eu peguei o verbo e li o verbo com o restante da oração. Quem é que é bonita? Resposta: a menina. A princípio, agora, no início do nosso curso, nós vamos falar que o núcleo do sujeito será sempre um substantivo. Mais tarde, vamos descobrir como as palavras são substantivadas através do artigo definido feminino ou masculino, mas não é agora. Agora, nós vamos pensar que o núcleo de um sujeito será sempre um substantivo. Quem é que é bonita? A menina. Agora vamos achar uma coisa muito interessante. Núcleo do sujeito. Se eu tenho duas palavras, a menina, qual delas é mais importante? Se eu falar assim, olha, a é bonita, funciona? Não vai funcionar. E se eu falar assim, menina é bonita, funciona? Funcionou. Então, o núcleo do sujeito será menina. Correto? Observe que nós fizemos agora há pouco, aqui em cima, em negrito, observe aqui, o que está em negrito ali é uma análise morfológica. O que está aqui embaixo é uma análise sintática. Por isso esse curso se chama Morfologia Sintática e Semântica. Não chegamos à semântica ainda, mas podemos falar alguma coisa da semântica. A semântica fala de palavras sinônimas, parônimas, antônimas e homônimas. Existe algum sinônimo para bonita? Existe. Eu poderia fazer a seguinte construção. A menina é linda. Linda é sinônimo de bonita. Ok? Voltando aqui à nossa análise sintática. Eu vou pegar isso aqui, olha, e vou colocar em destaque. Repetindo, colocarei esse resuminho aqui naquele material do Passeio Direto. Eu vou colocar aqui uma borda, vou botar aqui um fundo bem amarelão, que eu acho importante, e vou centralizar isso aqui. Por quê? Eu acredito que com essas duas fórmulas eu resolvo quaisquer tipos de orações, tanto do período simples quanto do período composto. Vamos agora aos exercícios. Somente exercícios. Os pais, as crianças e os cachorros chegaram cansados. O que tem a ver pai com criança e cachorro? Não sei. Eu só sei que eu consigo tirar o sujeito disso aqui. Como é que eu vou fazer? Os pais, as crianças e os cachorros. Como eu tenho pai e criança, eu vou trabalhar isso aqui como pessoa, embora haja cachorro ao lado. Eu vou colocar assim: quem é que chegaram cansados? Resposta: os pais, as crianças e os cachorros.
Esse aqui é o meu sujeito, sem nenhuma classificação. Ah, Carlão, mas lá no arquivo do Passeio Direto você colocou tudo completo. Coloquei, porque se você quiser já dar uma adiantada nos estudos sozinho, você pode estudar. Mas, repito, eu vou estudar contigo depois. Vamos fazer o núcleo desse sujeito. Espera aí, mas agora eu não tenho apenas um núcleo. Eu tenho núcleos do sujeito. Quais são os núcleos? Eu tenho pais, crianças, ok? E cachorros, que são as palavras mais importantes. Olha que curiosidade interessante. Caiu a casa. A primeira coisa que notamos é que, geralmente, o sujeito vem antes do verbo. Nesse caso aqui, o sujeito vem depois do verbo. Eu adivinhei? Eu chutei? Não. Eu fiz a seguinte pergunta. Que é que caiu? Que é uma pergunta impessoal. Resposta: sujeito, a casa. Cuidado que aqui nós temos um lance chamado de inversão sintática, em que os termos sintáticos estão fora da ordem, o que não impossibilita a nossa análise sintática. Eu consigo achar um sinônimo para a palavra casa? Quando eu falo de sinônimo, eu falo de semântica. Qual que é o sinônimo de casa? Lar. Sinônimo. Vamos voltar aqui. Qual que é o núcleo do sujeito? Porque ele tem que ter um núcleo. Núcleo do sujeito, casa. Simples demais. Eu terei agora alguns casos específicos. Por exemplo, chegaste agora. Observe que a palavra chegar, que é um verbo, não está na sua forma original. O verbo aqui, a forma original dele é infinitivo. O que é infinitivo? Quando ele termina em R, chegar. Aqui o verbo está flexionado. Agora eu preciso que você saiba as pessoas que o verbo utiliza para se flexionar. As pessoas utilizadas para a flexão verbal são apenas 3. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Vamos observar que essas 3 primeiras constituem as 3 pessoas do singular. E nós vamos observar que as 3 últimas são as 3 pessoas do plural. Agora você já está entrando no mundo vestibular, porque isso aqui pega muitas pessoas. Quando a gente lê o tu, ele, nós, vós, eles, pensamos que se trata de 6 pessoas. No caso, eu tenho apenas 3 pessoas. E o que é eu, tu, ele, nós, vós, eles? Ah, vamos fazer a análise morfológica? Estou misturando tudo. Morfológica. Ou seja, qual a utilidade de eu, tu, ele, nós, vós, eles, separadamente? São pronomes pessoais do caso reto. Explicando cada um. Pronomes, ele dá nome pessoal, ou seja, nome para pessoa. Olha aqui, pronome pessoal, nome para pessoa. Então esse aqui eu tenho, vou fazer agora no vídeo aqui, ó. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles, terceira pessoa do plural. Eles são chamados de pronomes pessoais do caso reto. E eles podem funcionar como sujeito. Na realidade,
Os pronomes pessoais do caso reto apenas funcionam como sujeito na análise sintática. Quando eu tenho aqui chegaste agora, atrás do chegaste eu tenho uma flexão verbal. Em que tempo, em que modo e em que pessoa está conjugado esse verbo? Eu vou ler com você toda a conjugação. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, nós chegamos, vós chegastes, eles chegaram. Então esse verbo está flexionado na segunda pessoa do singular, vírgula, do pretérito perfeito do modo indicativo. O modo indicativo indica certeza. Até aqui tá beleza? Porque se você estiver bem comigo até aqui, eu já estou achando ótimo. Quando eu falo chegaste agora, eu consigo achar atrás do verbo chegaste o pronome pessoal do caso reto. Qual é o pronome pessoal do caso reto que está atrás do chegaste? Está assim, tu chegaste. Correto? Tá assim. No caso apareceu só chegaste, dentro dele eu terei apenas o tu. Está escondido dentro do verbo o tu. Então nós temos vários tipos de sujeitos. Eu vou dar mais um passo contigo para te preparar para o material que está no passeio direto. Eu vou te fazer uma pergunta bastante intrigante. Também alguns professores ensinam isso na base do decoreba. Eu quero te convidar a pensar. Eu viro para você e falo assim: são 3 horas. Será que existe sujeito nessa oração? Sim ou não? Vamos agora para um conceito muito simples. Sujeito é aquele que recebe ou pratica a ação verbal. Sujeito é aquele que recebe ou pratica a ação verbal. Você pode ser 3 horas. Eu posso ser 3 horas. O relógio pode ser 3 horas. O relógio pode marcar. Mas o relógio não pode ser 3 horas. O prédio não pode ser 3 horas. Meninas, pessoas, animais não podem ser 3 horas. Então, nesse caso aqui, eu vou chegar e vou escrever com tranquilidade. Oração sem sujeito. Observe que nesse caso, eu não usei nenhuma fórmula. Eu usei apenas um raciocínio. Ok? Então, esse aqui não tem sujeito. Eu vou passar mais um pedacinho para a gente guardar para a próxima aula. Na próxima aula eu vou apertar mais um pouco. Sempre com muita preocupação, sempre levando em consideração a sua aprendizagem, porque aqui não pode ter correria. Eu vou só apertando aos poucos. Eu vou colocar assim: retornaremos em breve à casa dos nossos avós. Observe que dentro do retornaremos existe uma pessoa e retornar aceita aquela fórmula, a fórmula da pessoa, a fórmula pessoal. Então eu perguntarei assim: quem é que retornaremos? Quem é que retornaremos? Resposta: eu retornarei, tu retornarás, ele retornará. Nós retornaremos, vós retornareis, eles retornarão. Então, nós retornaremos. Eu tenho o sujeito aqui, nós. No caso aqui, ele está escondido. Depois a gente vai profissionalizar essa palavra. Quando eu tiro nós, o que sobra é o sujeito. Então, agora eu vou fazer isso aqui, que está aqui em cima, aqui embaixo. Coisas super importantes. Eu vou colocar assim: retirando-se o sujeito da oração, vírgula, encontraremos o predicado.
Isso aqui é uma lei. Eu chego na oração, retiro o sujeito, de cara eu fico com o predicado. Dentro do predicado, olha, dentro do predicado eu encontrarei o verbo. Sempre o verbo estará dentro do predicado. Sempre. Façamos outros exemplos aqui embaixo. Eles não conseguiram o presente. Quem é que não conseguiram o presente? Resposta, eles. Agora eu vou só fazer isso aqui para te marcar e para te mostrar qual que é o sujeito. Classificando, esse é o sujeito da oração. O que sobrou da oração certamente será o predicado. No caso aqui não apareceu nada, eu vou botar um vermelho aqui para ficar bem nítido para a gente. Olha, eles não conseguiram o presente, sujeito eles, predicado não conseguiram o presente. Essa análise que nós estamos fazendo é uma análise sintática. Estamos dando a utilidade das palavras dentro das orações. Caso dermos a utilidade das palavras fora da oração, no caso eles isoladamente, eu vou cair no caso da morfologia. Eles é um pronome pessoal do caso reto. É a terceira pessoa do plural. Então até aqui tá beleza? Olha o que nós fizemos. Fizemos a análise sintática de um período simples. Essa aqui é a grande lei. Esse aqui é o grande milagre. Quem é que mais verbo? Que é que mais verbo? Lá no material do Passeio Direto, que está aqui, eu vou inclusive abrir aqui na minha tela, você vai pegar esse material e vai dar uma lida, olha, no que eu postei, tá? Esse material aqui, se você acompanhou a aula, você vai ver que ele vai bater exatamente com o que eu estou te falando. Porém, ele não vai diferenciar morfologia de sintaxe, ou sintaxe, ou análise sintática. Isso eu farei contigo, tá? Então a aula de hoje termina assim. Para encontrar o sujeito, eu pergunto quem é que mais verbo, que é que mais verbo. Quem é que para pessoa, que é que para não pessoa, para outras coisas, para coisa impessoal, que não é pessoa. Não tenha medo de fazer essas duas perguntas. Ou, falo mais, não mude a ordem das perguntas. Não pergunte só quem é mais verbo ou que é mais verbo. Repita, quem é que, e embaixo, repita o que é que. Ok? Na próxima aula, você deve ter acompanhado a aula 1, 2 e 3, na próxima aula nós vamos falar sobre os tipos de sujeito e nós vamos falar também mais um pouco de morfologia e um pouco de semântica. Bacana? Então eu espero que você tenha curtido a aula. Se você curtiu, deixa seu joinha aí, compartilha essa aula, compartilha o canal com seus amigos. Siga-me lá no Passeio Direto, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!